Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Bom dia, irmãos. É uma alegria estar com vocês hoje na escola dominical, cultuando ao Senhor e hoje recitando o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Amém. Agora nós vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que abençoe as nossas casas, abençoe as nossas vidas, e que fale ao nosso coração nessa manhã. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, apesar de estarmos distantes. Obrigada porque o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem abençoado e o Senhor tem cuidado das nossas vidas, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor que nesta manhã fale ao nosso coração. Nosso coração seja terreno fértil para recebermos a Tua palavra, Deus. E que o Senhor também possa guardar a vida dos nossos pastores, fazendo deles, ó Deus, instrumento nas Tuas mãos para ministrarem aos nossos corações. Abençoa a nossa igreja, abençoe a cada irmão que tem estado nas suas casas, que o Senhor esteja guardando, protegendo a vida de cada um de nós. Abençoa-nos nesse dia, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Messias, te louvarei, pois me fizeste assim. Mais numerosos que a areia do mar, seus pensamentos pra mim são tantos que eu não posso nem contar. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo abismo, lá estarás, estarás, lá estarás. Vê se há lá dentro do meu coração algum caminho mau. A tua cruz é o meu perdão. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo abismo, lá estarás. Indo a ti em
Bom dia, irmãos. Hoje é um dia tão especial, 45 anos. Que alegria, alegria mesmo poder participar desse momento tão especial. Eu fiquei essa semana pensando um pouco o que dizer diante de um momento como esse, 45 anos, e eu acabei lembrando um pouco quando eu completei 50 anos. E aí, nesse momento, uma das coisas que eu comecei a fazer foi olhar um pouco para o meu passado, ver a ação cuidadosa de Deus, lembrar da minha história. Isso me fez perceber que quem eu sou é resultado do meu passado, das experiências boas, mas também das experiências difíceis. Mas com certeza eu acho que o que marca muito a minha história foi quando Deus abriu os meus olhos e me permitiu entender o Evangelho. Isso depois me fez pensar um pouco no presente e depois olhar para o futuro. O que eu queria fazer hoje nessa breve devocional era um pouco disso. Nós fizéssemos esse exercício de lembrando quem somos, lembrando do nosso legado e sendo desafiado a continuar a sonhar. Ao pensar nisso, eu comecei a lembrar aqui da igreja, 45 anos, agradecer a Deus pelos fundadores, por todas as pessoas que se envolveram ao longo desses anos nesse processo. Imagine, há 45 anos atrás, alguns irmãos deixaram a comunidade de uma igreja já organizada como a primeira igreja, a igreja lá da rua 68, com um sonho de formarem uma nova igreja contemporânea, uma nova igreja que fosse mais sensível à ação do Espírito Santo, e principalmente isso levou a um grande envolvimento missional. Quando olhamos para 45 anos, talvez eu queria pedir para que você fizesse exercício. Quantas pessoas ao longo desses anos você se lembra que foram alcançadas pelo Evangelho? Quantas pessoas tiveram suas vidas transformadas? Eu fiquei pensando também em quantos jovens, em meio a esse processo, se sentiram chamados para o ministério e foram fazer seminário e hoje são pastores, e tantos outros que, ao terem esse chamado também, se tornaram missionários e estão em diferentes partes do mundo, em diferentes ações missionárias, em diferentes processos de cuidado social, seja aqui na cidade ou em outras partes do mundo. Nesse 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses para ser preciso, que eu sou pastor da Maranata, uma das coisas que tem sido interessante à medida com que eu começo a viver na cidade e começo os relacionamentos,
e as pessoas às vezes me perguntam, o que você faz? E quando eu digo assim, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Maranata. Até hoje, eu sempre ouço coisas boas a respeito da igreja. Gente dizendo assim como foi abençoado aqui na igreja. Por isso, eu acho que ao olhar para trás e ver esses 45 anos, uma primeira palavra que me surge à mente é Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Em 1 Samuel 7,12, quando o profeta Samuel diz isso, ele fala porque eles estavam vivendo um momento de grande dificuldade, de grande opressão, eles iriam ser atacados pelos filisteus, o profeta tinha acabado de realizar o sacrifício, clama a Deus, Deus lança alguns trovões com um tamanho barulho que os filisteus ficam atordoados, amedrontados, e Israel consegue vencer. E aí é interessante perceber essa coisa do socorro de Deus. Da mesma forma como Deus socorreu Israel, Deus ao longo da história tem socorrido e abençoado o seu povo. E o que Samuel faz é levantar uma grande pedra e fazer dessa pedra um memorial, Ebenezer, pedra de ajuda, até que o Senhor nos ajudou. Eu acho que nós podemos dizer isso hoje, Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. O que nós vamos fazer hoje à tarde é um pouco esse desejo, um memorial, para com que a gente possa lembrar dessa forma com que Deus sempre nos abençoa. Eu acho que esse é o grande desafio de quando nós olhamos para o nosso passado. Agradecemos a Deus pela vida de inúmeras pessoas que ajudaram, contribuíram, se dedicaram na obra missionária. E a gente chega a essa data tão importante, grato a Deus, reconhecendo que Ele é um Deus que nos abençoa. E isso nos desafia a confiar em Deus e depender de Deus, depender da sua força para com que Ele nos guie no cumprimento da missão. O legado do passado, o sucesso, o êxito, quantas não foram as vigílias, quantas não foram os clamores que foram levantados pelo povo dessa igreja. E como resultado nós chegamos aqui hoje com esse grupo de pessoas que se chamam Igreja Presbiteriana Maranata. O segundo, acho que desafio ou pensamento que me vem ao completar 45 anos é o desafio de olhar para o presente e ser encorajado a cumprir a grande comissão. É interessante porque talvez você saiba de cor, mas deixa eu ler o texto para você. Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Um pouquinho para frente, na realidade, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vira a página. Marcos capítulo 1, 14 e 15, diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Eu acho que quando nós pensamos no presente, esse é o desafio de capacitar cada irmão, cada irmã a aprender, a compartilhar o Evangelho, a testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, a viver o reino e a sua justiça, servindo o pobre e o necessitado, pregando o Evangelho que cura a alma e nos dá uma nova vida. O que isso significa? Talvez como desafio para o presente meu desejo como pastor e o próprio conselho quando nós pensamos na igreja, o desafio, o desejo de estimular em pessoas a amarem a Deus, e como a palavra nos fala, com todo o coração,
com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Porque ao amar a Deus, ao me relacionar com Ele, ao ler a palavra, ao falar com Ele, entrar na presença de Deus, nós somos então desafiados ou desejamos ensinar as pessoas a conhecerem e praticarem a palavra de Deus. Eu acho que o grande desafio que a gente vai vivendo é que, em função disso, vivemos como discípulos de Jesus na nossa sociedade, na nossa profissão, nos estudos, em todas as áreas da nossa vida. Isso significa o desafio de continuarmos servindo aos pobres e necessitados ou menos favorecidos. Nós vivemos num mundo injusto. E nós cremos que o nosso desafio é amar e cuidar das pessoas. Uma prova do que a gente tem tentado fazer ao longo dessa pandemia são a distribuição das cestas, a distribuição de roupas, o cuidado de pessoas que talvez possam estar passando por necessidade. E uma das coisas que eu acho que o legado nos estimula é continuarmos sustentando missionários, plantando novas igrejas, ajudando novos projetos sociais, tanto aqui na cidade de Goiânia ou em projetos espalhados pelo mundo. Nós recebemos um legado e hoje nós somos desafiados a arregaçar as nossas mangas e com a bênção de Deus continuar a cumprir. Meu profundo desejo, à medida com que eu vou envelhecendo, é com que essa nova geração se tornem pessoas que amem a Deus. Não se tornem pessoas secularizadas. E como que a gente combate isso? Eu acho que o terceiro desafio, se eu olho para o passado, sou estimulado pelo presente, mas como não ser no presente engolido pela pandemia, pela crítica, pela crise política, econômica, quando eu lembro de levantar os meus olhos para os céus, sabendo que é somente a certeza de que um dia Ele vai voltar, que enche o nosso coração de esperança para continuarmos a caminhar em meio a um mundo de tantas guerras, de tanta confusão, de tantas doenças. Apocalipse 21 nos lembra: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É por isso que nós temos sonhado e pedido a Deus, essa orientação e essa bênção dele em sermos uma comunidade de discípulos. Pessoas que amadurecem na fé, que buscam viver com excelência tudo que fazem, no trabalho, nos estudos, em todas as áreas da vida, servem para crescimento individual e do reino de Deus. Sermos uma comunidade onde todos se enxergam como missionários. 1 Pedro nos lembra disso. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada um de nós com seus dons, talentos. Uma comunidade que se expressa em amor através do serviço. E a gente tem feito isso. E nós somos desafiados e sonhamos cada vez mais servirmos a Deus com aquilo que somos e com tudo que temos.
participando da obra que é de Deus, a obra de redenção do mundo que Ele está realizando. E por fim, nós somos aí desafiados a talvez celebrar 45 anos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu coração, que a gente possa olhar para o passado e agradecer a Deus tudo que Ele fez, viver o presente com esse legado e o desejo de continuarmos servindo e não nos perdendo, porque a gente tem um referencial que é sabermos que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. E o nosso profundo desejo é que ao longo dessa caminhada a gente possa estar colaborando com o que Ele tem feito. Parabéns, Igreja Presbiteriana Maranata, que somos cada um de nós, povo que ama essa igreja e que deseja com que o Senhor Jesus seja glorificado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelos 45 anos de organização. Obrigado, Deus bondoso, por tantos irmãos e irmãs que se dedicaram, Deus bondoso, na edificação dessa igreja, não somente da estrutura física, Senhor, como também da própria visão bíblica e teológica, no envolvimento missionário, no desejo de servirmos o mundo. Muito obrigado, Senhor, pela forma com que o Senhor tem nos abençoado e abençoou esses irmãos. Continua a fazer isso hoje, Senhor, com os líderes e com cada membro e com cada pessoa que tem participado, Senhor, da igreja. Faça-nos, ó Deus bondoso, uma igreja que alegra o coração do Senhor, por nos rendermos ao Teu amor e participarmos da Tua obra. E que a gente venha sonhar, Deus bondoso, sonhar com o céu, sonhar cada vez com uma igreja vibrante, com que a próxima geração se torne pessoas fervorosas. Ó Deus, nós pedimos, e eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esplendor de um rei, majestade e luz, faz
és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Rei do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, oh. 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 Irmãos, eu tenho pequenos avisos, que é, hoje a gente quer ter um tempo especial, das 17 às 19, a gente vai fazer esse processo do drive-thru. Você entra pela rua de trás, tá certo? E desce. Vai ter um pessoal ali que vai estar esperando você com uma pequena lembrança. Nós queremos orar por você. Você não deve sair do carro, mas é um tempo para celebrarmos, um pedacinho de bolo para louvarmos a Deus por esses 45 anos. Então, lembre de passar, tá certo? Para ter esse tempo abençoador de ver alguns irmãos. Lembrando que a gente continua nessa fase de pessoas que carecem de cuidado e ajuda em função da pandemia. Nós continuamos a estar distribuindo cestas, então, se você quiser ajudar, você pode depositar na conta da igreja, só informar ali
o tesoureiro, o Guilherme, ou enviar o comprovante para o Sandro, porque isso vai gerar então que esses recursos sejam consagrados, dirigidos exclusivamente para a compra de cestas básicas ou ajuda de pessoas necessitadas. Nós também temos ajudado a 2 casas de recuperação, uma que é o Proame e outra que é a Casa de Davi. Em função do frio, eles precisam de roupa de cama, casacos, cobertores. Se você tiver algo e queira doar, avise, nós buscamos. E ao fazer 45 anos, a igreja tem o costume de normalmente dar uma oferta de gratidão. Ao passar por aqui, se você quiser fazer isso, nós também vamos tentar ter um espaço onde você possa estar fazendo, talvez colocando gasofilácio, eu não sei. Mas eu queria que esse tempo levasse o nosso coração a agradecer a Deus, inclusive com a consagração dos nossos dízimos, ofertas, de gratidão por todos esses anos e por como Ele tem nos abençoado através da igreja. Queridos, espero ver você mais tarde. Queridos, que a graça do Senhor, o amor do nosso bondoso Deus Pai, a comunhão e o poder do Espírito Santo, seja hoje e para todos sempre sobre o povo de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus e até mais tarde. Honra, glória, força e poder, domínio, vitória, pertencem a Jesus. Honra, glória, força e poder, domínio, vitória, pertencem a Jesus. Digno é o Cordeiro, digno de louvor, deu a sua vida, pois nos amou. Ele sim nos ama, já nos libertou, soberano sobre tudo, sobre todos o Senhor. Honra, glória, força e poder, domínio, vitória, pertencem a Jesus. Digno é o Cordeiro, digno de louvor, deu a sua vida, pois nos amou. Fez de nós um povo, ungidos para Deus, reis e sacerdotes para o seu louvor. Sim, Jesus, Tu és o Cordeiro Santo, digno de toda adoração e louvor. Honra, glória, força e poder, domínio, vitória, pertencem a Jesus.